Muito bem. Boa noite. Boa noite, todos que trabalham agora. Então, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Um trabalho de muita luz, de muito amor. Porque, de fato, nós estaremos auxiliando hoje com o nosso amor, as nossas intenções, aos nossos irmãos. Porque, quem sabe, se nós não precisaremos deles, lá onde estivermos. E lá eles já estarão bem, já estão super felizes já. Então, isso, como se diz em Emmanuel, é granjear amigos. Então, a gente granjeia amigos ao ajudá-los aqui. Como vocês se lembram, na história do André Luiz, teve uma única pessoa que orava por ele. Um único. Que foi uma pessoa que ele atendeu, meio que sem muita boa vontade, né? Meio quase que porque obrigado, né? Que a secretária, não, só atende, tal, porque ele atendeu assim, meio que sem vontade, mas atendeu e atendeu bem, né? E essa pessoa orou por ele, era a única oração, porque ele se foi questionado. Mas ninguém, nem a própria família orou por ele. Só tinha um. Aí ele não pensou, não deve ser minha mulher, né? Não. É uma pessoa que você nem se lembra. Não, quem é? Ah, uma pessoa que você atendeu de graça, uma única. Ele só tinha atendido uma, de graça. E meia contrafeita, né? Mas foi a única que orou por ele. Então, foi isso, deixou nele um registro de quanto ele devia para a humanidade. Porque ele recebeu tanto, foi por isso que ele se empenhou e buscou tudo que ele buscou e escreveu 12 ou 13 livros, né? Não sei, não me lembro mais. Tudo que ele pôde, ele trouxe para nós, porque ele se sentia obrigado. Afinal de contas, ele recebeu do melhor, nasceu em berço de ouro, teve a melhor faculdade, teve melhores pais, melhores avós, melhores tudo, inclusive uma família, jogou sua vida, né? Abusou também da sua própria vida, e ele falou, eu não retribui nada, então eu quero fazer a minha parte, e eu quero fazer para eles, porque eu não fiz quando estava lá. Foi por isso que ele foi atrás, e foi por isso que ele conseguiu. Ele foi escolhido para ser o nosso, como é que a gente pode chamar, jornalista, fazendo as notícias de lá, né? E escreveu vários livros. Certo? Então, vamos fazer agora a oração do Pai Nosso. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, hoje, então, eu quero falar com vocês um assunto bastante interessante, pelo menos que me questionava, levou a questionar sempre. Como é que eu faço para seguir a Jesus? Porque todo mundo diz, ele é o nosso modelo e guia. Tá. Como é que eu posso ser modelo e guia dele? Seguindo ele. E aí meu questionamento. Bom, é um pouquinho, né, difícil, porque ele tem seus poderes, ele tem magnetismo, né? Ele fazia, de alguma forma, ele era tão preparado, eu não tenho tanto preparo, eu não tenho tanto amor como ele tinha, né? Assim, tem, né?
Mas eu tenho que seguir. Aí, começando a ler, a Bíblia também era. E aí encontrei um livro por Emmanuel que ele nos explica qual foram algumas mensagens subliminares que Jesus nem é subliminar, ele falava claro. Só que como naquele tempo nós humanos não estávamos preparados para receber a, as informações, até por falta de informações técnicas, científicas, não tínhamos atingido uma determinada evolução, então ele tinha que falar com metáforas. E usava metáforas comparadas. Por quê? Ele utilizava isso porque era para vários povos. Né? Ele não estava falando só para os hebreus, só para os judeus, não, ele estava falando para todos os povos, que ali se passavam muitos povos. Então, falar por metáfora é usar símbolos para explicar, contar uma historinha. Então, tudo que Jesus ensinou foi através de historinhas. E a história, historinhas, faz com que tudo vai se passando de um para o outro. Não precisa de uma educação esmerada. Você pega uma historinha, você conta a história para o outro conta aquela historinha para o outro, então a história vai passando, tanto é que chegou aqui. Mesmo depois que foi feito, que foi transcrito, né, por seus discípulos, isso, os seus discípulos foram transcritos as suas passagens, algumas coisas, mas então eu fiquei procurando e até que eu encontrei uma cartilha que ele nos ensina vários aspectos, né, que cabe dentro de uma evolução. E aí chegou numa parte que falava assim, educação espiritual. E bom, educação espiritual, deixa eu ver. Aí quando eu li, aí eu entendi o que ele queria dizer com educação espiritual. Era justamente a parte em que ele mostrava como é que você se conecta com Deus, ou melhor, com Jesus e automaticamente, consequentemente, com Deus. Por quê? Porque responderia aquela pergunta, aquela afirmação do Cristo, quando ele diz, vós sois deuses. E ele diz isso, João repetiu isso, um salmo também já tem isso. Ele afirma, e Jesus não usa palavras inúteis. Ele não mente, ele não tenta seduzir. Quando ele disse, vós sois deuses, ele quis dizer algo mais. O que ele quis dizer? Todos nós hoje já sabemos que o nosso pensamento, ele passa para o outro a recebe, você reflete e forma, o outro retorna para você. Então, a mente é um espelho. Você capta o pensamento seu e espelha de novo. Ou para você, ou para todos os que estão ao seu redor. Então, a gente vai espelhando, refletindo os pensamentos uns dos outros. E quando eles são comuns, ao mesmo padrão, fecha-se um círculo. E ali, então, se materializa o desejo que você está pedindo, o auxílio. Por isso que eu consigo, a minha mensagem, meu pedido chega a eles, a Deus, e ele me retorna materializando, porque é feito esse processo. Parece meio complicado, mas é só para ter uma ideia aqui, vai e volta. E aí, então, ele mostra em alguns momentos como isso funciona. Ele disse lá, então, uma vez muito importante, ele falou assim: brilhai a vossa luz. O que significa brilhai a vossa luz? Que luz? Onde está essa luz? Claro, é a nossa centelha divina. Mas a nossa centelha divina, a gente muitas vezes, ela está tão mais esquecidinha, quietinha, né? É uma luzinha, né? Mas é preciso brilhar. Como fazer isso? E eu fiquei pensando, como é que faz brilhar? Como é que se irradia essa luz?
Porque a gente lê, quando a gente lê livros, a gente vê que uns têm muitas luzes, outros têm menos iluminados, cada um tem um grau. Ou então a gente ouve falar que um espírito de alta autarquia, ele precisa baixar a sua luz, porque quem está em volta não suporta. Então, é bem assim. Como fazer para brilhar essa luz? É simples. Foi por isso, olha, tão simples. Como é que eu faço? Por isso que foi dito, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ninguém chega à luz suprema senão através de mim. O que isso quer dizer? Como é que isso quer dizer? E aí a resposta estava lá bem simples. Quando eu me espelho em Jesus, quando eu entro, eu espelho, vamos dizer assim, eu utilizo ele como modelo, e ele, por sua vez, está conectado com Deus, ele é a conexão direta, Deus é o Filho unigênito, ele estará espelhando para mim Deus. Então, a minha centelha vai responder a essa energia que vem. Por através dele, ele acaba sendo, então, o nosso conector, o fio que conecta Deus a nós. Então, veja bem, por isso que até a Igreja Católica chama Jesus de Deus, né? Muitas vezes aquela confusão, né? Porque ele é Deus, né? Mas é por causa disso, porque em certo momento eu posso considerar que ele é o próprio Deus. Porque ele se transforma, ele é o Wi-Fi direto de Deus. Então, veja bem, aí é que está. Quando eu faço esse processo, gente, está no nosso pensamento. Você junta o seu sentimento. Olha, pensamento, que é razão, né? Mas sentimento, que é emoção, você cria o nosso mundo. Então tem você cria o mundo que você pensa. Você atrai o que você pensa. Está se falando muito em lei de atração. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Então, quando eu quero observar, ser, a chegar a Deus, quem é que eu vou usar o Wi-Fi? Jesus. Por isso que ele disse, ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, utilizando este processo, esse entendimento, que ao me conectar com Deus, com Jesus, eu agora vou seguir, ele é meu modelo e guia. Então, eu vou buscar fazer o que ele faz. E aí, como é que tem aquela perguntinha que nós já comentamos aqui algumas vezes, aquele questionamento simples, que a gente diz assim, olha, sabe quando você vai fazer, saber que está fazendo a coisa certa? Pergunta. Bom, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele faria? Qual seria a decisão? Qual seria o caminho? Então, veja bem, na verdade, você está o quê? Buscando, se espelhando nele. Quando você sabe, fazendo isso conscientemente, diz, olha, eu sei por esta lei de receptividade e reciprocidade, porque você vai e volta, o que vai e volta. Então, reciprocidade, aí eu penso, Jesus, você é meu irmão, está mais próximo a mim. Interceda por mim junto a Deus. Ele está conectado. Então, eu estou falando com ele, na verdade, estou falando com Deus. Ele é o Wi-Fi, né? Então, eu estou falando com Deus. E por através dele, que também será a ele como o gerente geral, o governador geral, ele vai ordenar, faça isso, faça aquilo, para que tudo que for necessário se cumpra. Como ele administra todo esse poder divino, a força que tem que ser feita para acertar os detalhes. Eu estou mostrando assim, bem simplório, para ficar bem comum para a gente entender, para a gente fazer mais ou menos uma ideia. Claro que é muito sofisticado, né? Assim, mas a gente entende que é assim que eu me conecto. Porque eu fiquei me perguntando o que é, como dizer assim, olha, eu tenho fé em Deus. Como é que eu entendo isso? Eu fiquei questionando. Muitas vezes eu questionei. E enquanto eu encontrei essa informação, eu fiquei muito, muito tranquilo, porque aí eu entendi.
Eu entendi como funciona o processo, que é um processo comum. É o princípio da reciprocidade. O que você manda, você recebe. Lembra? Lei de causa e efeito? Tá aí. Olha, causa e efeito. Então, nosso caminho, nós vamos chegar ao Pai através de Jesus por causa disso. Então, eu tenho que espelhar quem? A Jesus. Eu tenho que pensar, usar. Então, como eu faço? Eu emano meu pensamento. Pai, meu irmão, meu querido, ajude-me. Peça ao Pai. Ver o que eu posso. E falar com Deus através de Jesus. E você estará fazendo essa conexão, esse circuito. Então, é bem isso que ficou muito claro para mim, fácil, porque me parecia assim muito, eu não sei vocês, mas uma dificuldade porque eu nunca consegui, por exemplo, fazer essa história de promessas, porque eu já fui católica, eu nasci no catolicismo, fazer promessas, e eu não conseguia, mas não sei como é que faz isso, eu não sei, para mim é para ganhar, eu não consigo entender esse negócio. E aí, eu estava, como é que eu vou pedir alguma coisa para Deus? Né? Nossa, como é que eu faço isso? Porque para a senhora eu já entendo, não é fácil. Para Cristo também, mas para Deus também. Eu falo, porque o Deus, para mim, era aquele velhinho lá, né? É isso que foi me ensinado lá, quando criança. Padre Pio, claro. Padre Pio fala que é o seguinte, para chegar, o mais rápido para chegar a Jesus Cristo é através de Nossa Senhora. Pronto. Agora ficou certo. Gente, ficou assim demais na conta. Olha, daqui nós pulamos para Nossa Senhora, Nossa Senhora pula para Jesus, e Jesus para Deus. Assim, assim, ó, dois pulos, nós já estamos lá. Não ficou bem mais fácil? Olha que maravilha. E é mesmo, porque a Mãe Santíssima é a mãe. Não tem discussão. Ela é a nossa e não tem discussão. Então, veja bem, ficou bem claro para vocês? Ficou mais fácil, porque a minha ideia é essa. É tornar essa informação bem fácil para que vocês consigam. E se tem alguma dúvida, pode me perguntar agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui especial para eu me lembrar. Podem me perguntar. Sim. Por que? Então, vamos só repetir. Pensamentos criam a vida que levamos. Então, você recebe aquilo que você pensa. Né? Você cria o que você está pensando. Nós sabemos disso. Então, quando ele fala assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Jesus falando isso. Se você quer, né, seguir ele como Deus, então ele diz, todo aquele que quiser vir após mim, depois de mim, né, depois vir atrás de mim, negue a si mesmo. Renuncie ao ego, ao eu, à personalidade. Não projeta você. Projeta quem? Ele. Toma a tua cruz e siga-me. Então, veja bem, faça como ele. Ele também tomou a cruz dele. Você está seguindo o modelo dele. Pegue a sua vida, ame-a, carregue, ela é tua. Você a construiu. E siga-me. E aí você estará seguindo o mesmo passo que eu. E aí você estará junto comigo. E daqui para Deus é muito mais fácil. E olha, veja bem, ao projetar a minha personalidade, na verdade, eu não estarei refletindo Cristo, estarei? Não. Por isso, negue a si mesmo. Negue a si. Negue seu eu. Porque, na verdade, o nosso eu, a nossa personalidade, é que tem muitos equívocos, né? Nós cometemos muitos erros por causa desse nosso eu, desse eu frágil, dessa personalidade complexa, né? Uma hora certa, outra hora falha, outra hora vai contra. E nós somos muito divididos. Mas é uma condição
dono da nossa circunstância. E isso nós vamos ter que aprender no tempo, com a educação espiritual, nós vamos aprender a domar os nossos instintos, o nosso eu inferior. E aí, então, a gente vai ter controle sobre o quê? Nossa posse, nosso ego, nossa vaidade, nossos egoísmo, orgulho, que é tudo instinto, é instinto de sobrevivência. E nós tivemos que passar por isso, quando viemos para cá, para depois alcançar a evolução da inteligência, da razão. Então, veja bem, o instinto continua conosco. Nós já adquirimos capacidade de raciocinar, mas em muitas vezes nós nos esquecemos que a razão ela que é o fio onde determina, onde você vai utilizar para definir o certo e o errado de uma questão. Ou seja, capaz de decidir para que lado eu vou. Entendendo para que qualquer lado que você for, seja bom ou seja ruim, tem consequências, mas você vai saber definir para você. Então, a razão serve para isso. Se a gente está desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, né, você está envolvido numa guerra de ego, de vaidade, de orgulho, o que você vai fazer? Você vai alimentar, como diz aquelas historinhas, o lobo negro, e não o lobo branco que tem dentro de você. Lembra essa história do índio? Do netinho que perguntou para o avô? O avô, ele falou, nós temos dois. Por que os homens fazem isso, aquilo? Ele falou, porque nós temos dois lobos, o branco e o negro. E eles estão sempre lutando. O velho índio falou para o neto. Mas e quem ganha, vovô? Aquele que você alimentar, meu filho. Então, essa é a história. Então, quem que vai ganhar? Aquele que eu alimentar. Então, negue-se a si mesmo o ser pequeno. Copie e siga o ser maior, que é o nosso irmão maior. E aí você está vencendo. É isso que significa. Foi o que Paulo disse quando ele falou: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, é o Cristo que reflete em mim. Porque agora eu sou só o Cristo. Eu faço tudo que eu vou fazer. Ele faria assim? Ou não faria? Como ele faria? Então ele está sempre conectado com ele. Em caso de Damasco, né? É. Senhor, o que queres que eu faça? Sim. E foi nesse momento ele entendeu, porque como ele era muito letrado e muito inteligente também, e ele já percebeu que ele tinha errado em tudo, né? Cometendo todos os erros que ele mesmo condenou. E aí ele falou, e agora? Senhor, o que queres que eu faça? E aí, então, ele passou por vários processos. E aí, teve um certo momento que ele respondeu, ele já fez no manifesto dele, olha, não sou eu quem, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, eu estou espelhando a Cristo, ele é meu modelo. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente não fizer isso, não tem alternativa. É como o Adriano nos lembrou aqui, que o Padre Pio falou. Então, se está difícil chegar em Jesus, vamos partir para Maria. De Maria, ela leva e ela leva mesmo. Lembra que ela fez no casamento? Ele não estava pronto, mas mãe, eu não estou pronto para começar a mostrar nos prodígios. Não, mas é o casamento, é o seu amigo, você não pode estar acontecer isso. É uma festa importante. Não, mas mãe, vai, meu filho, vai, faz o que eu estou mandando. E fez, né? Foi o primeiro prodígio dele. Então, veja bem, a mãe, ele nunca vai negar nada de ninguém. Então, veja bem, aí que está, como disse o padre, boa sacada essa. Vamos partir para Maria, Maria pega ele e ele está conectado a Jesus, pronto, está resolvido. Vamos ver o que mais aqui. Já falei da centelha divina. Sair das trevas, dos nossos instintos, realinhando nossas condutas e atitudes segundo os valores morais e do bem, para que o espelho da nossa mente reflita Jesus. Então, refletir Jesus é alterar, cuidar das nossas condutas, nossas atitudes, obedecendo aos valores morais e do bem. Então, se todas as suas atitudes e condutas estiverem envolvidas
alinhadas com valores morais e no sentido do bem comum, não é no seu próprio bem, não, bem comum, então você está seguindo Jesus. Você já está conectado ao que ele. E aí então vem educação espiritual. Estamos expostos ao erro por afinidade, por identificação, assimilamos, copiamos os bons ou maus comportamentos, refletimos instintivamente. Então, a necessidade, a importância da educação espiritual, ou seja, aquela que fala os valores morais, né, e do bem, e aí estes são o que você tem que ter por base em todas as suas atitudes. A educação espiritual, quando a pessoa não tem essa educação espiritual, ela não vai seguir os valores morais e nem do bem comum. Porque ela lhe faltou essa educação, esse ensinamento. É que os pais ensinam, né? Tem que ser honesto, tem que pensar no outro, que os pais nos ensinam mesmo, eles fazem, todos aqui eu tenho certeza. E há quem não tivesse que apanhava, não, pelo menos não. Ou não sei. Aí ele diz assim, quando ele diz, Jesus então disse, com sua lição verbal, ele fixou na forma imperativa. Ó, é um mandamento imperativo. Ele falou, sabe o que é imperativo? É imperar, ó, é uma ordem, tá? É um comando. É, na verdade, se você não cumprir, tem uma advertência aí, né? Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Mateus fala isso. Olha o que ele disse aqui. Brilhe a vossa luz. Ao fazer isso, se você seguir, né, o caminho dos valores morais, o caminho do bem comum, você estará, as suas obras estará fazendo o quê? Glorificando quem? Ao Pai. Porque você está em conexão com o Pai. Você está espelhando por através de Jesus o Pai, que é o mais próximo. Então, veja bem, para a nossa mente é muito difícil falar, eu vou falar com Deus. É bem difícil para a nossa mente caber isso, né? Mas para a nossa mente não é difícil caber de falar com Jesus, porque ele disse que ele estará ouvindo. Então, a mente é capaz de aceitar isso. Somos, portanto, responsáveis pelo que pensamos e refletimos. Nos influenciamos uns aos outros. Olha, gente, isso é sério. Eu sou torno eternamente responsável pelo que cativa. Saint-Exupéry, quando disse isso, ele disse nada mais que isso aqui. Porque nós refletimos um ao outro. Todo mundo. Então, por exemplo, nós estamos congregados numa mesma ideia aqui. A ideia nossa é refletir isso. Bem, a comunidade, o auxiliar um ao outro, o acolhimento, o amor do pai, o amor de Maria, o amor dos irmãos, a troca de energia, né, o auxílio direto, indireto. Então, veja bem, nós estamos refletindo um ao outro aqui. Por isso que se fala comunidade, né, congregação, não sei, vários nomes que se dá a várias religiões, né? Então, eu estou assimilando. Gente, assimilar é copiar, tá? Exatamente foi por isso que Jesus disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, renuncia e toma a tua cruz e siga. Então, veja bem, se Jesus estivesse em minha situação, o que ele faria? Pergunta, né? Ele faria. Qual seria a decisão dele? Lembrando que ele é o filho unigênito, que também está lá em João. Olha, ele herdou os poderes divinos. Está lá, João disse isso, está lá. Ele herdou. Por isso que ele, quer dizer, ele é o Wi-Fi de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Herdou os poderes divinos. Por isso em todos os lugares. Então, filho, vai e seja meu representante direto. Tudo que é meu é teu. Você vai lá e age como se fosse eu. Foi isso que falou o filho dele. Mandou ele para cá. Tá? Para nós aqui.
E ele continuou ligado a nós, falou, eu vou continuar ligado a vocês. Então, ele está aqui, ainda conosco. Então, lembremos que onde estivermos, estaremos sempre refletindo a nossa luz, ou nossa escuridão. Dependerá de quem estamos copiando, assimilando, de quem é o nosso poder. Era essa a mensagem de hoje. Tá ótimo? Se tem dúvida, pode comentar. Ficou claro, gente? Deu para mais ou menos entender? Pelo menos entender que a gente... Agora, pelo menos, nós temos 2 passinhos só para dar. Maria, Jesus, já estão no Pai. Bom? Então, vamos para uma oração. Vamos fechar, então, com a oração de Maria, Vitória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu só queria essa oração falar que Mãe de Deus, porque Jesus está no lugar, a ligação direta, assim, certo? Então, muito obrigada por enquanto.